ouvido clínico. A Ordem Explica. Olá, eu sou Ana Bernardino, médica e faço parte do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos. Bem-vindos a mais um Ouvido Clínico, A Ordem Explica, um podcast da Ordem dos Médicos para todos, dedicado à literacia em saúde, onde os médicos se sentam à mesa para conversar sobre saúde sem jargões, de uma forma descontraída e linguagem clara. Aqui falamos de temas de medicina do dia a dia, com rigor científico, tentando explicar e esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção da saúde e prevenção da doença. Tudo como numa boa conversa de café. Relembro que podem enviar as vossas sugestões e dúvidas para o e-mail literacia.saúde.ordemdosmédicos@gmail.com com o assunto podcast. Siga este podcast e partilhe com os seus amigos. Siga-nos também no Instagram ou Facebook da Ordem dos Médicos. Este episódio tem como título O robô opera sozinho? A verdade sobre cirurgia robótica em ortopedia. Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais presente e que desperta muita curiosidade na cirurgia ortopédica, a cirurgia assistida por robô. A artrose da anca e do joelho é uma doença muito frequente e afeta não apenas as pessoas mais idosas, mas também indivíduos que ainda estão no ativo. Quando a dor e a limitação funcional se tornam importantes, cirurgia, nomeadamente a colocação da prótese da anca ou do joelho, pode melhorar de forma muito significativa a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, todos nós assistimos no nosso dia-a-dia a uma presença crescente da robótica e da inteligência artificial e a medicina não ficou de fora. Na cirurgia ortopédica, a assistência robótica já é uma realidade em Portugal. As primeiras cirurgias surgiram no Porto e em Coimbra, mas é precisamente em Coimbra que a robótica em ortopedia tem tido um desenvolvimento muito expressivo, quer no Centro Cirúrgico de Coimbra, quer no ULS de Coimbra. Esta técnica cirúrgica tem vindo a afirmar-se como uma mais-valia em termos de segurança, precisão e consistência dos resultados, e tudo indica que nos próximos anos a cirurgia robótica, pelo menos em ortopedia, se tornará cada vez mais difundida, tanto no setor público como no privado, noutras regiões do país. Neste podcast queremos desmistificar medos, esclarecer dúvidas e perceber o que realmente é diferente ou melhor na cirurgia robótica. Para isso temos connosco uma equipa de convidados com vasta experiência nesta área. Temos o professor Fernando Fonseca, diretor do Serviço de Ortopedia da ULS Coimbra, impulsionador da inovação em ortopedia com grande experiência em cirurgia do joelho e cirurgia robótica. Temos o Dr. Pedro Marques, diretor clínico do Centro Cirúrgico de Coimbra, um dos grandes dinamizadores da cirurgia robótica em Coimbra, tanto na anca como no joelho. O professor Vítor Hugo Pinheiro, ortopedista da ULS Coimbra, com experiência consolidada em cirurgia robótica do joelho. E o Dr. Paulo Costa, ortopedista também da ULS Coimbra, com vasta experiência em cirurgia robótica da anca. Muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui e pergunto-vos assim, de uma forma muito descontraída, por acaso lembram-se da primeira vez que viram um robô no bloco operatório? O que é que pensaram na altura? Bom, eu comecei por ver um robô no laboratório e comecei por trabalhar Isso já foi mais ou menos há uma década. Ok. Em 2015 fiz uma visita nos Estados Unidos e vi pela primeira vez um robô ali a funcionar e a tentar colocar peças, no caso era uma pequena prótese do joelho e que servia para começar toda uma aventura que ali se colocava. Portanto, não era ficção, já estávamos a Não, avançar. já estávamos aqui, porque antes do robô no bloco operatório houve o computador, houve a cirurgia assistida por computador e essa tem mais uma década, estamos a falar em 2 décadas atrás, onde não tínhamos um robô, mas tínhamos realmente já o computador, já navegávamos com o computador, já tirávamos dados relativamente ao doente e podíamos fazer alguma aplicação pelo computador. Isto do robô, a robótica, já tem muitas décadas, pelo menos 2 décadas de estudo prévio até começarmos no nosso dia-a-dia com robô nas cirurgias, certo? Claro, como em tudo, é uma evolução. E nós, para quem nos está a ouvir do outro lado, o
que é realmente isso da cirurgia assistida por robô? Uma cirurgia assistida por robô é uma cirurgia que é preparada com um braço robótico. O robô não é um homenzinho como nós vemos nos filmes que vai andar, parece um androidezinho a andar. Não, aquilo é um braço robótico onde nós preparamos a cirurgia com uma recolha de imagens prévias relativamente ao doente e fazemos um planeamento. Esse planeamento já era feito antes na cirurgia que não é assistida por robótica. Pegávamos na radiografia e pensávamos o que íamos fazer. Cada pessoa é diferente, não é? Exatamente, tem tamanhos diferentes. Mas o que acontece aqui é que nós já conseguíamos ter uma ideia muito mais concreta, aquilo que se chama mapear e andar claramente no doente e precisando todas as necessidades naquele momento. A cirurgia assistida por computador já incluía a técnica e, portanto, nos permitia nós planearmos e em tempo real fazemos e tomarmos decisões. Qual é a grande vantagem de tomar decisões? É que antes nós confiámos na nossa experiência e, como sabem, para pôr uma prótese é preciso cortar um osso e partes do osso, chama-se isso osteotomias. Osteotomia quer dizer? Cortar osso, como eu Muito disse. Bem. Ok. E, portanto, é preciso cortar osso e, portanto, como é que se corta? Corta mais, corta menos, corta acima, corta abaixo, corta ao lado. Ora bem, isto depende muito da experiência do cirurgião. É evidente que já havia materiais, mas a precisão era feita naquele momento. E quando corta, não tem volta a dar. Não volta para trás. Enquanto que já na cirurgia assistida já podíamos ver o que é que ia acontecer e simular o que pode acontecer, o que nos evitava ter uma surpresa de dizer, ai meu Deus, e agora fiz aqui um corte a mais, como é que eu tenho que fazer? Ponho uma espessura de polietileno, que é uma peça que se põe no caso da cirurgia do joelho entre o fémur e a tíbia, aumento aqui, ponho daquele lado. Não, a cirurgia assistida ajudava, não era precisa na sua aplicação. Fernando Fonseca, eu queria perguntar, o robô, e isso as pessoas têm alguma dúvida, e se calhar assusta um pouco as pessoas. O robô faz a cirurgia sozinha ou funciona mais como um GPS? Eu penso que também já disse aqui, deu aqui um bocadinho mais de informação sobre isso, mas funciona sozinho ou é mais uma ajuda e um GPS para o ortopedista? Não, o robô não funciona sozinho, precisa da mão humana, precisa da inteligência humana, precisa da decisão humana e está sempre dependente da decisão humana. As pessoas que são operadas por robô podem ter a certeza que aquilo não chega lá um robozinho ou um bacinho ou qualquer coisa, chega lá, retalha, corta e tira. Não é? Não, aquilo é tudo planeado. O robô o que faz é executar de uma forma precisa tudo aquilo que foi planeado anteriormente. Certo? Sim. Eu vejo a cirurgia robótica como uma consolidação tecnológica que evoluiu nos últimos 30 anos. Se nós recuarmos para os anos 90, foram famosos na altura uma cirurgia assistida por robótica que se chamava Robodoc. Era um robô que operava sozinho. De facto, aí nessa altura, o robô fazia a fresagem do fémur nas próteses da anca sozinha. Passado 10 anos, assistiu-se à revolução como disse o professor Fonseca, com a navegação. Isto é, a utilização de meios informáticos, de meios de aquisição de localização espacial, para nós vermos a elasticidade dos ligamentos no joelho, vermos o posicionamento dos implantes, mas faltava-nos, digamos assim, a precisão da execução que acompanhasse este sistema. E, no fundo, a robótica dos dias de hoje é uma consolidação destes dois sistemas. É a utilização de um sistema de navegação, de verificação espacial da elasticidade dos ligamentos, de posicionamento espacial das estruturas, com o uso depois também de um sistema robótico para a execução daquilo que nós planeamos. Mas, de facto, claramente, quem decide e quem decide o que se vai fazer é o cirurgião. Mas auxiliares tanto de aquisição de imagem como de aquisição intraoperatória de elasticidades ligamentares, e depois temos um meio de execução preciso
para executar aquilo que decide o cirurgião. Sim, de facto, aqui a robótica parece é uma fusão, não é, de o melhor de dois mundos, não é? O que é que, já agora, Fernando Fonseca e também Pedro Marques, o que é que vos levou a apostar tão fortemente desta inovação nas instituições que lideram e que estão a gerir? Pedro? É o senhor que tem aqui ao lado, o Dr. Vítor Pinheiro. Foi ele que me disse que em Inglaterra estava a expandir-se um sistema de cirurgia assistida por robótica que já tinha visto, já estava a ser difundido pelos meios de comunicação, mas ainda não tinha chegado a Portugal. Já sabíamos que existia, mas não sabia na prática qual era a sua execuibilidade, nem qual era a sua eficiência, e foi o Dr. Vítor Pinheiro que me disse que é um sucesso em Inglaterra, está a ter um desenvolvimento extraordinário em Inglaterra, e que já tinha um recuo de pelo menos 5 anos lá e com alto sucesso, e foi por isso que fiquei entusiasmado em tentar utilizar esse sistema em Portugal. No meu caso, um bocadinho atrás. O primeiro serviço de ortopedia no Hospital Público, é o serviço com mais prótese em robótica. O que é que o levou a apostar tão fortemente aqui nesta... Eu volto um bocadinho atrás. Eu comecei aqui... nós começámos aqui em Coimbra, nos hospitais da Universidade de Coimbra, com a cirurgia navegada, e a sensação que faltava alguma coisa. Era aquela sensação de vermos o que é que podíamos fazer, mas depois o complemento e a execução era mais difícil, porque era tão arcaica como a cirurgia que era feita antes, para a colocação das peças que eram necessárias. Portanto, planeava bem, mas depois não executava. E nessa altura, em 2015, ouvi falar de um robô que havia nos Estados Unidos que ia começar a fazer, e que estava a fazer um tipo de prótese, que é uma prótese espacial do joelho, e eu vi e fui lá ver. Foi a primeira vez que vi o robô. Eu só tinha visto o Robodoc de congressos, mas também o Robodoc fazia alguma coisa, mas também fazia menos planeamento, exatamente porque andava sozinho demais e não sabia parar, atenção, aqui. Mas claramente o objetivo, isso veio porque pela primeira vez algo executa aquilo que está bem planeado. Pegando aqui na ideia de o robô não sabia parar, Vítor, e já agora que foste tu também que trouxeste aqui assim um bocadinho este bichinho, o robô pode mesmo falhar? É verdade, o robô, à semelhança de qualquer tecnologia, pode falhar. Na verdade, é constituído por um software que diminui a probabilidade disso acontecer, e se acontecer, há um cirurgião habituado à cirurgia convencional que pode seguir de uma forma tranquila e segura a cirurgia. Isso já tranquiliza bastante, não é? Porque, de facto, pode surgir algo inesperado a meio de uma cirurgia e, portanto, o cirurgião estará lá sempre para nos tranquilizar? Exatamente, ou seja, o cirurgião tem esta capacidade de se adaptar. O robô é um complemento, ou seja, permite-nos planear a cirurgia, mas, na verdade, perante uma situação inesperada, a capacidade de decisão mantém-se no cirurgião e, como é óbvio, é para isso que somos formados e é para isso que ganhamos experiência, é para que de facto tudo corra com tranquilidade, com ou sem robô. E agora uma provocação, é melhor ser operado por um cirurgião ortopédico experiente, assim, já com muitos anos, ou por um robô? Eu diria que o cenário ideal seria ser operado por um cirurgião experiente, assistido por robô. Ok. Isto porquê? Porque o robô não opera sozinho. O cirurgião experiente, como é óbvio, tem bons resultados com a cirurgia convencional, mas o cenário ideal é juntar estas duas realidades, a experiência e a tecnologia. Olha, a cirurgia robótica em ortopedia ainda é recente, felizmente já temos aqui alguns cirurgiões já com uma vasta experiência
E começam a existir mitos sobre a cirurgia robótica, que de certeza que deves ouvir frequentemente. O que é que tu gostavas de esclarecer aqui, de uma vez por todas, sobre a cirurgia robótica em ortopedia? Na verdade, há um mito que me irrita particularmente, o facto do robô operar sozinho. O robô não opera sozinho. Este mito faz com que se criem expectativas erradas sobre resultados, medos, e na verdade, mais uma vez, aqui o trabalho é feito pelo cirurgião e refinado pelo robô. Ok. E Pedro, assim de um ponto de vista prático, para quem nos está a ouvir, o que é que muda para o doente? Ser operado com assistência do robô, por exemplo, o planeamento é diferente, qual é a diferença do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, acho que muda tudo. Muda tudo pela compreensão que nós temos do doente que temos à nossa frente. Isto é, a tecnologia que nós estamos a utilizar aqui em Coimbra é uma tecnologia baseada em imagem. Existem alternativas de cirurgia robótica que não são baseadas em imagem, são baseadas em algoritmos. Aqui hoje em dia, nós em Coimbra utilizamos um sistema que é baseado numa TAC. TAC é esta que faz a reconstrução tridimensional da anatomia do doente, e não só da anatomia da articulação que vamos operar. Há no caso do joelho, uma compreensão da anatomia da anca, joelho e tornozelo, do alinhamento deste doente, da morfologia óssea deste doente, e isso permite-nos planear a cirurgia com muito maior precisão e customizar, digamos assim, a cirurgia para o doente que temos à nossa frente. No caso da anca, existem também a possibilidade de uma compreensão melhor da causa da artrose. Ainda ontem estava a comentar com um colega meu, o Dr. António Figueiredo, que hoje se calhar não há lugar a dizermos que há coxartrose primária ou idiopática. Hoje em dia conseguimos, com a TAC, perceber perfeitamente qual é a causa anatómica que levou ao desenvolvimento da artrose da anca. O que é isso? Primário ou idiopático? Nós, por desconhecimento, atribuímos a causa da artrose a algo que é desconhecido, uma causa idiopática. Okay. Quando atribuímos uma causa secundária, temos exatamente ou uma causa vascular, uma necrose vascular, uma necrose vascular da cabeça do fémur, ou então, hoje em dia, compreendemos melhor que há uma retroversão acetabular que pode ter causado esta artrose, que há uma displasia acetabular que causou esta artrose, que muitas vezes passavam despercebidas num exame comum de radiografia. Conseguem perceber agora muito melhor. Muito melhor a anatomia. Okay. Por outro lado, conseguimos, com esta reconstrução tridimensional imagiológica do doente, adaptar muito melhor o implante a cada doente. No caso do joelho, podemos adaptar a morfologia pré-artrósica do doente e reproduzir essa mesma anatomia. Isto é, a inclinação da interlinha articular, a angulação de var-oval, isto é, desvio interno ou externo do joelho. Podemos reproduzir a anatomia do doente para que este não estranhe o implante que lhe é aplicado. Portanto, é mais preciso do que a abordagem clássica que vocês... Nós, com a abordagem clássica, podemos também aproximar, digamos assim, essa anatomia. Sim. Não digo que não o conseguimos fazer, só que a precisão com que o fazemos, a certeza com que o fazemos é completamente diferente. Por outro lado, a nível cirúrgico, a cirurgia robótica permite-nos antever os problemas, permite-nos antever os passos. E eu digo muitas vezes que nós, numa cirurgia normal do joelho ou da anca, muitas vezes vamos atrás do prejuízo, isto é, fazemos um gesto que não estava devidamente planeado ou que estava mal planeado e depois vamos em busca da correção desse gesto com um outro... Com robótica é mais previsível, provavelmente. É mais previsível e conseguimos antever, digamos assim, aquilo que vamos fazer. E vemos antes de fazer o gesto, antes de tomar uma decisão, nós vemos o que vai acontecer. Isto é, a estrutura, o algoritmo e todo o software que está por trás e da inteligência artificial vai-nos mostrar claramente este é o implante, com este implante vai acontecer isto, com este implante vai acontecer aquilo. E há uma área muito interessante que podemos colocar, que ainda é mais fascinante para mim, que é na anca,
aonde a cirurgia robótica diminuiu de uma maneira drástica uma das grandes complicações, que é nós julgávamos que a prótese estava muito bem posta, o doente levantou a primeira vez ou sentou e saiu do sítio. Porquê? Porque a morfologia com que nós pusemos os componentes não era a anatomia real do doente. E a robótica e esse software é realmente fantástico. Isto comparando assim para o dia-a-dia, é basicamente como fazer um muro tijolo sobre tijolo, ou fazer um muro com um projeto de arquitetura e de engenharia civil prévio e com o fio prumo e mais medição, etc. Isto para as pessoas perceberem um bocadinho mais, portanto aqui há mais precisão, não é? E isso pode significar e ter algum impacto na vida real do doente, isto é, há menos dor, há melhor função, há uma recuperação mais rápida. O que é que o doente beneficia com esta precisão toda? A nossa expectativa é essa, é que haja uma melhoria dos resultados funcionais do doente. Não há ainda evidência científica que seja assim. Okay. No entanto, os resultados que temos ainda são a curto prazo. E eu acredito plenamente que, por exemplo, no caso de um joelho, que pomos um equilíbrio ligamentar perfeitamente simétrico, em que se temos a certeza, porque temos meios para o medir, que o doente sai do bloco operatório perfeitamente equilibrado, que isto vai ter benefícios a longo prazo na sobrevida do implante. Isto é, para quem não sabe, uma prótese do joelho ou uma prótese da anca tem sempre uma interface de polietileno que é alvo de desgaste ao longo do tempo. Se as cargas que são exercidas de uma forma perfeitamente simétrica, perfeitamente balanceada, este implante vai ter uma maior durabilidade. Ainda há poucos resultados a longo prazo com a cirurgia robótica, mas tem toda a lógica e tem todo o sentido que possamos antever uma maior durabilidade dos implantes a longo prazo. Eu posso tentar dar uma imagem. Imaginem que vão substituir os pneus do vosso carro. Chegam lá e a pessoa substitui o pneu, monta na jante e, se repararem, a seguir vai calibrar, vai uma máquina para calibrar como é que a distribuição de toda a carga é feita nas diversas posições em que o carro vai andar. Ora bem, se por acaso só tiver a fazer carga num lado, aquele pneu vai desgastar muito num determinado lado e, portanto, vai ter uma duração por desgaste muito menor. Aqui o que se pretende é claramente fazer uma distribuição de acordo com a anatomia do próprio doente, no sentido de poder levar a um desgaste menor. Desgaste menor, maior durabilidade. Ok. Maior calibração, maior durabilidade. Pedro, já tens alguma experiência, tens já alguns casos concretos em que sentiste claramente que a robótica fez a diferença? Claramente sim. E digo mais, hoje até me sinto um pouco inseguro quando faço cirurgia que não é por robótica, isto é, uma pessoa começa-se a habituar a ter uma parametrização do ato cirúrgico, estar a saber exatamente e com confiança daquilo que está a fazer, e quando faz cirurgia normal, e todos nós continuamos a fazer cirurgia não robótica ou não assistida por robótica, por vezes sentimos um pouco de insegurança daquilo que estamos a fazer, porque a certeza do ato cirúrgico diminui quando não utilizamos o robô. Tanto por não termos um conhecimento tão aprofundado da anatomia do doente e não sabermos exatamente, no caso da prótese da anca, como é que vamos colocar o implante e como é que ele vai ficar no pós-operatório, como no caso do joelho, porque de facto as medições milimétricas que nos dá o sistema robotizado, sentimos falta quando não o temos. Eu posso até tentar eu vou dar um exemplo que vivi com o Pedro numa doente comum, comprámos os dois, que tinha uma artrose da anca que era uma sequela de uma fratura antiga, que tinha feito uma osteossíntese, tinha sido operada, posta uma placa e depois mais tarde ela ficou com um defeito em que o colo do fémur rodava ligeiramente para a parte posterior, uma retroversão, e era muito exagerada. Ora, com a robótica nós conseguimos fazer o cálculo naquele momento e conseguimos pôr, e a doente, depois da operada, umas horas mais tarde, já estava a ser levantada, estava a recuperar, e 2 dias depois saiu do internamento numa recuperação fantástica. Se não fosse a robótica, tínhamos lá estado imenso tempo a experimentar, a ver o alinhamento. Seria mais complicado. Muito mais complicado. E aquilo foi um êxito. Paulo Costa,
E tu, o que é que tu achas do pós-operatório? Achas que é muito diferente da cirurgia tradicional? Qual é a tua experiência? Eu acho que a resposta talvez mais correta a esta pergunta é que pode ser. Não é obrigatoriamente muito diferente, mas voltando um bocadinho atrás, e porque eu sou um fã de analogias, em vez de falarmos um bocadinho em GPS, se calhar temos que pensar que isto não é só um GPS. O GPS se calhar era a cirurgia navegada que nos indicava o caminho. Certo. Aqui temos um GPS que não só nos indica o caminho, mas diz-nos onde é que há buracos na estrada. E para além disso tem também uma condução semi-autónoma, no sentido de tem uma assistência à faixa da rodagem. Certo. Tenta não nos deixar sair muito daquilo que planeamos. Obviamente que nós temos o poder à semelhança da condução semi-autónoma. Se eu encontrar um buraco inesperado, tenho que me afastar daquela faixa de rodagem e tenho que adaptar aquilo que planeei. Mas tentando não falar tanto medicalês e para que as pessoas que não são da área percebam melhor isto, funciona mais ou menos assim. Se isto se traduz num pós-operatório muito diferente, não necessariamente, mas tendo uma maior precisão daquilo que vamos fazer, tendo menor agressão dos tecidos, nós fazemos com que o doente tenha uma experiência. Em primeiro lugar, participa mais no planeamento, porque ele sabe que vai fazer um TAC e sabe que a prótese vai ser muito bem planeada. E no pós-operatório imediato, a nossa expectativa, como já disse o Pedro, é que ele tenha menos dor, que consiga reabilitar mais cedo, ficar autónomo mais cedo e, em última análise, até poder ir para casa mais cedo. E aquilo que nós temos observado é que isso acontece, até pela própria percepção do doente de que a prótese está mais estável, que alguns doentes relatam, e começa a haver evidência científica para isso. Não só do doente, mas também nossa, e pegando nos casos difíceis em que nós fazemos, há doentes com anatomias muito complexas da anca, portanto é uma estada muito tortuosa, muito sinuosa, em que nós sabemos que pela via convencional nós conseguimos colocar a prótese na mesma, mas a confiança que nos dá esse planeamento dos percalços que vamos apanhar e do feedback, do retorno que temos intraoperatoriamente de imediato, de perceber visualmente que o planeamento e com a utilização do braço robótico que a prótese está exatamente onde tínhamos planeado, dá-nos uma confiança muito maior para sermos mais permissivos na reabilitação do doente, e isso é extremamente importante. Portanto, de uma forma simplista, sim, isto pode tornar o pós-operatório muito diferente, porque ele pode reabilitar muito mais depressa e já há uma evidência para isso. Não nos podemos esquecer do tipo de doente que temos à frente, idade, comorbilidades, da sua vida social e do apoio que tem em casa, e não podemos deixar de dar crédito aos anestesistas também, e dos protocolos de fast track, da via rápida, que é uma otimização de todos os passos que levam a que estes pós-operatórios hoje em dia sejam muito mais facilitados e muito mais rápidos de reabilitar. Pegando nisso, nesses programas de cirurgia em que está tudo mais ou menos mecanizado e que as pessoas podem recuperar a sua vida de uma forma mais rápida e melhor. Mais ou menos, imagina, eu quero ser operado a uma prótese de anca assistida por robótica. Eu, Ana Bernardino, mais ou menos por programar a minha vida, quando é que eu posso retomar a minha vida normal, após uma prótese de anca assistida por robótica? O que é expectável e realista, e isto é um fator extremamente importante de gerir as expectativas dos doentes, o que é expectável hoje em dia é que os doentes tenham a noção de que na maioria dos casos de um doente que não tem outras grandes doenças e que é relativamente saudável em tudo o resto e jovem, pode-se levantar no próprio dia da cirurgia e retomar tarefas básicas de caminhar com a ajuda de canadianas, de fazer as suas tarefas diárias de alimentação e de higiene nos primeiros dias, se não até no próprio dia, em alguns doentes, como felizmente nós já temos conseguido fazer em bastantes doentes. Tudo o resto é um bocadinho variável, depende do condicionamento pré-cirurgia de cada doente, mas hoje em dia é muito realista falar aos doentes que ao fim de 3 semanas a maioria deles vai estar a conseguir conduzir e que ao fim de um mês, alguns antes, até com a cirurgia robótica temos assistido a isso, podem deixar as canadianas e começar a fazer fisioterapia ou até atividade física um pouco mais ligeira a partir entre as 4 e as 6 semanas. Os exercícios mais vigorosos e atividade esportiva mais vigorosa ou atividades laborais mais vigorosa, muitas das vezes existe um certo receio da parte dos ortopistas em permitir isto aos doentes, mas a cirurgia robótica e esse planeamento e esse posicionamento da prótese melhor também nos vem dar mais alguma confiança. E o que é certo é que até antes da cirurgia robótica nós temos doentes que praticam desportos de alto impacto. Obviamente que isso tem consequências na duração da prótese a longo prazo, mas os doentes estão informados disso,
mas é expectável hoje de que muitos doentes conseguem, ao fim de 2 meses, estar a começar a fazer desportos mais vigorosos ou atividades mais vigorosas. Excelente, então ter alta no dia seguinte a uma cirurgia destas pode ser uma expectativa realista, certo? É perfeitamente realista e acontece, e felizmente temos tido muitos doentes assim, o que é bom não só para os doentes, porque diminui as taxas de complicações, mas também nos permite tratar mais doentes porque nos liberta mais vagas para podermos tratar mais doentes. Mas isso é realista, portanto um doente relativamente jovem, sem grandes outras doenças, é perfeitamente possível, estando tudo otimizado e com a cirurgia robótica, ir no dia a seguir para casa, e até há centros em que conseguem ter isso tão bem que já conseguem ter alta no próprio dia. Falaste aqui de complicações e nem sempre as coisas correm bem, há riscos associados, não é? Já tiveste algum doente iludido mesmo após cirurgia robótica? Já. E acho que é difícil alguém dizer que nunca vai ter um doente que esteja desiludido, mas acho que a desilusão do doente é, na maioria das vezes, um problema entre quem está entre o robô e o doente. Portanto, foi uma falha minha de não ter conseguido conversar convenientemente com o doente e de gerir as expectativas que este tinha. Exato. Porque a maior parte das vezes o problema é o doente achar que não vai ter uma incisão cirúrgica, que é possível hoje em dia, nós temos que cortar, não há hipótese, ou de que vai ter dor absolutamente zero, que também ainda não conseguimos que o desconforto seja absolutamente zero, e vem daí esse descontentamento. Felizmente ainda não tivemos grandes complicações com a cirurgia robótica, como óbvio elas podem acontecer, mas eu penso que a desilusão dos doentes vem mais desse ponto de vista, até porque nós temos que adaptar as expectativas de cada doente ao doente que temos à frente e ao tipo de medicina que estamos a praticar, porque num hospital público ou privado teremos populações algo diferentes e não é realista eu dar as mesmas expectativas a um doente de 50 anos ou a um doente de 80, e muitas das vezes o problema vem daí, e acho que isso colmata com aquilo que temos feito, que é informar bastante bem os doentes e ter a certeza que eles compreendem muito bem todo o processo que vão atravessar. Isso de facto é importante, estarmos informados sobre tudo e também diminuir as ansiedades e como dizes muito bem, gera muitas expectativas. Eu agora perguntava, responde quem quiser, esta tecnologia é para todos ou ainda está limitada a alguns doentes? Eu posso dizer que esta tecnologia tem vindo a ser, digamos, divulgada e tem-nos até permitido chegar a limites que há algum tempo nós não pensávamos. Ainda recentemente lançou-nos, até foi um colega nosso que lançou o desafio com o problema dele, de fazer uma coisa que quase a literatura nunca dizia e na robótica não existia, que era pôr uma prótese de anca e uma prótese do joelho no mesmo lado, no mesmo tempo cirúrgico, e até foi um colega médico que, muito bem informado, nos fez este desafio relativamente ao problema dele, e foi talvez a primeira pessoa a quem nós pusemos isso, e portanto já voltámos a fazer. Outra área onde nós tivemos um grande desafio que a robótica nos tem permitido é a realização das cirurgias de bilateralidade, isto é, a pessoa tem uma artrose de ambos os joelhos, poder já ser operada ao mesmo tempo e no mesmo tempo cirúrgico, exatamente porque tem menor agressividade e tem uma recuperação muito mais rápida. Portanto, isto está-nos a levar a patamares e, obviamente, que é para ter acesso. Eu estou convencido, posso estar errado, mas daqui a uns anos isto praticamente vai ser como determinadas tecnologias que estavam muito limitadas e agora são tecnologias comuns e as pessoas têm acesso. Lembrem-se dos telemóveis, para quem já tem alguma idade, lembrem-se dos tijolos e daquele célebre anúncio que havia um indivíduo que estava a fazer os cacilheiros, e qualquer um de nós, além da tecnologia, tudo tem acesso a telemóvel e o telemóvel já serve para tudo. Portanto, esta tecnologia também vai ser feita e, obviamente, no caso do Serviço Nacional de Saúde e mesmo entidades privadas, tem cada vez mais sido procurada, porque depois os doentes são eles próprios que falam um ao outro, falam ao outro, falam ao outro, falam ao outro, e portanto, quer dizer, obviamente que aí começam a ver realmente as vantagens disso. Pedro, achas que a cirurgia robótica será o novo normal na ortopedia daqui a uns tempos? Sim, acho que não há maneira de recuar no tempo.
há tecnologias que vêm para ficar, e acho que é difícil justificar o não fazer uma cirurgia robótica ou não utilizar a tecnologia robótica para fazer uma cirurgia de artroplastia hoje em dia, porque é de facto tecnologicamente aquilo que melhor temos a oferecer. Se o doente entender que prescinde dessa tecnologia, tudo bem, mas penso que a curto prazo, como diz o professor Fonseca, deverá haver uma dificuldade grande de justificar a não utilização da tecnologia robótica. Vitor e Paulo, e o que é que vocês acham que falta evoluir ou melhorar nesta tecnologia? Como em todas as tecnologias, há sempre caminho a melhorar. Eu diria que no caso do joelho, na avaliação que fazemos intraoperatória das laxidezes dos tecidos moles, há sempre ali um grau de subjetividade da parte do cirurgião e, portanto, há necessidade de uma maior objetividade nessa avaliação para nos conduzir a uma maior precisão e, eventualmente, a um melhor resultado. E também nos casos em que os doentes já têm prótese, mas algo correu mal com essa prótese, este sistema obrigatoriamente deve evoluir num sentido de também nos dar ferramentas para melhor rever essas próteses. Nós sabemos que, quer no que diz respeito a taxas de complicação, quer grau de satisfação do doente após revisão da prótese inicial, tudo isso, a taxa de complicações aumenta e inversamente o grau de satisfação diminui e, portanto, seria muito bom que de hoje para amanhã também, em doentes que estão a sofrer, já com prótese, nós também usássemos aqui o robô para lhes melhorar a qualidade de vida. Relativamente à prótese da anca, eu acho que, sobretudo, o sistema que utilizamos baseado em TAC já está muito evoluído. Acho que a evolução na prótese primária, portanto, a prótese que coloca em alguém que tem uma artrose e que nunca teve uma prótese, vai passar mais pelo desenho dos materiais e pela biocompatibilidade destes materiais e pela prevenção das infecções do que propriamente pelo robô. Se bem que eu penso que o sistema vai continuar a evoluir e tornar a cirurgia robótica cada vez mais simples e fazer com que o maior número de cirurgiões possam aprender a técnica de uma forma mais fácil. E sem dúvida que o passo seguinte vai ser a evolução para a cirurgia de revisão, porque aí sim, e especialmente na anca e na bacia, que é uma anatomia muito complexa, muito difícil de ver com uma abordagem limitada que nós fazemos, e aí sim vai ser uma evolução explosiva e não tenho dúvida nenhuma que vai proporcionar um resultado muito superior aos doentes após a cirurgia de revisão. E depois, obviamente, também evolução para todas as outras articulações e até a cirurgia da coluna, em que faz falta evoluir a cirurgia robótica. Muito obrigado, estamos a chegar ao fim desta conversa e esperamos ter ajudado a esclarecer dúvidas e a reduzir receios sobre a cirurgia robótica em ortopedia. De facto, nós estamos a assistir a uma evolução super rápida da tecnologia, da inteligência artificial e, de facto, a cirurgia robótica está a acompanhar isto. Precisamos de cirurgiões experientes, assistidos por robôs, isso será o ideal. Aos nossos convidados, muito obrigada pela partilha de conhecimento e pela clareza com que explicaram um tema tão atual. Assim que nos está a ouvir, obrigado por estar connosco. Vamos deixar alguns links informativos acerca desta temática. Siga-nos nas redes sociais, partilhe este episódio com quem possa beneficiar desta informação e envie-nos as suas dúvidas ou sugestões. Por favor, não se esqueça, informar-se é cuidar de si e dos outros. Ouvido Clínico. A Ordem Explica.